Você já se ajoelhou para orar e sentiu nada? Já tentou se aproximar de Deus, mas parecia que havia um muro entre você e Ele? Como se as palavras que você dizia se perdessem no ar e o céu permanecesse em silêncio. Talvez você pense que é o mundo que está atrapalhando. Ou quem sabe, você até suspeite que o diabo esteja tentando sabotar sua vida espiritual. Mas e se eu te dissesse que o maior inimigo da sua oração não está do lado de fora? E se for algo mais íntimo, mais sorrateiro, mais perigoso? O seu próprio ego? Sim, isso mesmo. O ego. Aquela voz que diz que você está certo, que você sabe o que é melhor, que você pode resolver tudo sozinho. Aquela parte de você que tem orgulho demais para admitir fraqueza, que finge espiritualidade, mas se esconde atrás de máscaras. E o que John Owen nos alerta é direto, simples e profundamente confrontador. Ou você mata o seu ego, ou ele matará a sua oração. E sem oração não existe comunhão com Deus, não existe vida espiritual verdadeira, só aparência, só esforço humano, só religião vazia. O que você vai ouvir agora pode mudar radicalmente a forma como você se aproxima de Deus. Porque não é sobre orar mais, nem sobre jejuar mais, nem sobre decorar versículos ou fazer parte de todos os cultos da semana. É mais profundo, é mais doloroso, é mais real. É sobre colocar o ego na cruz, crucificá-lo, deixar que ele morra. Porque enquanto ele viver, sua comunhão com Deus será interrompida, seu crescimento será travado. E sua alma continuará vagando, com sede, sem nunca beber da fonte. John Owen, um dos maiores teólogos puritanos da história, não fazia rodeios. Ele dizia o que precisava ser dito. Ele alertava que não se trata apenas de resistir ao pecado, mas de mortificá-lo, de matá-lo completamente. E isso inclui o ego. Porque o ego é o terreno fértil do orgulho, da vaidade, da independência de Deus. O ego quer ser o centro, ele até deixa Deus existir, desde que seja como coadjuvante, mas Deus não divide sua glória com ninguém, muito menos com o nosso ego. Sabe quando você sente que sua oração não passa do teto? Quando parece que Deus está longe? Muitas vezes não é porque ele está longe, é porque o ego construiu muros. É porque o seu eu ainda quer controlar, ainda quer entender tudo, ainda quer manipular o relacionamento com Deus como se fosse uma troca. Eu faço isso e Deus me dá aquilo. Mas comunhão verdadeira com Deus não acontece onde o ego está no trono. Só acontece quando Deus ocupa esse lugar. E é aí que começa o verdadeiro confronto. Porque mortificar o ego dói. Não é confortável, não é popular, não é bonito. Envolve admitir que você não é suficiente, que você não sabe tudo, que você precisa ser transformado. E essa é a parte mais difícil. Deixar o Espírito Santo escavar as camadas do seu coração, quebrar as resistências, derrubar os altares construídos ao redor da sua imagem de si mesmo. Isso dói, mas liberta. Porque só quando o ego é crucificado é que a presença de Deus volta a fluir livremente na sua vida. Só quando você para de tentar impressionar é que você começa a se entregar de verdade. Owen dizia que é melhor ter comunhão com Deus na humildade do coração quebrantado do que ter conhecimento teológico com o coração endurecido pelo orgulho. Ele sabia que não adianta nada parecer forte por fora, se por dentro você está espiritualmente morto. O ego tenta nos convencer de que temos que manter uma aparência, que não podemos demonstrar fraqueza, que temos que manter tudo sob controle. Mas Deus se manifesta onde há sinceridade, onde há verdade, onde há rendição. Talvez você tenha se acostumado a orar com palavras bonitas, com fórmulas que aprendeu na igreja, mas seu coração está distante, e o motivo pode estar aí. O ego assumiu o controle. Ele tornou sua oração uma performance. Ele quer que você impressione os outros, ou até mesmo que você tente impressionar a Deus.
Mas Deus não se impressiona com palavras. Ele se move quando encontra um coração quebrantado. Ele se revela quando encontra alguém disposto a morrer para si mesmo. A verdadeira oração não é sobre palavras bem colocadas, mas sobre uma alma despida diante do Criador. E você pode estar se perguntando, mas como eu mato esse ego? Como eu crucifico algo que está tão enraizado em mim? A resposta não é fácil, mas é clara. Você precisa ir à cruz, todos os dias. Precisa renunciar ao direito de ter sempre razão. Precisa entregar o controle. Precisa reconhecer que por mais que você se esforce, sem a graça de Deus, você não pode nada. Isso não é fraqueza. Isso é libertação. Porque quando você morre para o seu eu, você abre espaço para que Cristo viva em você. E onde Cristo vive, a oração ganha vida de novo. A intimidade volta, a presença de Deus se torna real. Owen dizia, se você não está matando o pecado, ele está matando você. E o ego é uma das formas mais sutis e perigosas de pecado, porque ele se disfarça de virtude. Ele se apresenta como autoestima, como zelo, até como espiritualidade, mas no fundo é o eu querendo ocupar o lugar de Deus. E enquanto ele estiver lá, sua comunhão estará comprometida. Sua oração será superficial, sua fé será frágil. Por isso, esse é o chamado hoje. Mate o ego, crucifique o eu, deixe Deus ser Deus. Essa não é uma mensagem para te entreter, é um alerta, é um convite, é uma convocação espiritual. Chega de esconderijos, chega de orações mecânicas, chega de viver uma fé sem vida. Deus está chamando você para mais, para uma rendição completa, para uma comunhão verdadeira. Mas para isso, o ego precisa morrer. E talvez, só talvez, o silêncio que você sente na oração não seja a ausência de Deus, mas a consequência de um ego que ainda grita alto demais. Silencie esse grito, vá para o secreto, dobre os joelhos, abra a mão do controle e clame, Senhor, eu não quero mais ser o centro, eu quero que Tu sejas tudo em mim. Você está pronto para esse confronto? Está pronto para abrir mão do seu ego, da sua imagem, da sua necessidade de aprovação? Porque quando você faz isso, algo poderoso acontece. O céu se abre. O Espírito Santo se move. A presença de Deus inunda sua alma. E então, finalmente, você ora e sente. Você clama e é ouvido. Você se entrega e é transformado. Esse é o caminho. Não é fácil, mas é o único que leva à vida verdadeira, ao fim da performance e ao início da comunhão real. E é nesse ponto que muitos desistem, porque a dor de morrer para si mesmo parece maior do que a dor de continuar distante de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com tanta clareza. Não existe liberdade verdadeira sem cruz. E não existe cruz sem renúncia. O seu ego vai lutar, ele vai espernear, vai inventar desculpas espirituais para manter o controle. Vai dizer que você está indo bem assim, que você já faz o suficiente, que Deus entende. Mas entenda isso, o ego nunca vai querer morrer. Em paz, ele vai brigar até o último segundo. E é exatamente por isso que você precisa decidir, ou você o crucifica, ou ele destrói tudo o que é precioso entre você e Deus. Você já se perguntou por que parece tão difícil manter uma vida de oração constante? Por que, mesmo sabendo que precisa, você se distrai, se esquece, deixa para depois? Não é falta de tempo. Nem sempre é fraqueza espiritual. Muitas vezes é o ego se levantando, tentando manter o controle, tentando dizer que há coisas mais urgentes, mais importantes. Mas o que pode ser mais urgente do que estar com Deus? O que pode ser mais importante do que ouvir a voz dele? Nada. Absolutamente nada. Só que o ego não quer admitir isso.
Ele prefere ocupar sua mente com preocupações, com atividades, com justificativas, e assim vai matando sua oração aos poucos, disfarçadamente, silenciosamente. Até que um dia você percebe que já não sente mais nada. Mas há esperança. Sempre há, porque Deus não está longe. Ele está apenas esperando você se render de verdade, esperando que você pare de se esconder atrás das suas desculpas religiosas, que pare de repetir palavras sem entregar o coração, que pare de tentar controlar o que só pode ser vivido na entrega. Ele está pronto para restaurar sua comunhão, para reavivar sua vida de oração. Mas isso começa com uma escolha, a escolha de matar o ego, de abrir mão, de dizer: Senhor, não sou mas eu quem vive, mas tu em mim. E sabe o que é mais lindo? Quando você toma essa decisão, quando você rompe com o controle do ego, a oração deixa de ser um dever e se torna um prazer. A presença de Deus deixa de ser um conceito e passa a ser uma realidade. Você começa a orar não porque precisa, mas porque deseja, porque seu coração encontra descanso na presença dele, porque a alma finalmente bebe da fonte viva. E aí você percebe que tudo o que buscava, paz, sentido, direção, força, estava ali o tempo todo, esperando por um coração rendido. John Owen não falava de experiências emocionais passageiras. Ele falava de uma transformação profunda, contínua, espiritual. Ele nos ensinava que viver com Deus é viver em constante vigilância contra o poder do eu, e que a verdadeira maturidade cristã não está enquanto você sabe, mas enquanto você morre para si mesmo. O verdadeiro sinal de um cristão maduro é o quanto ele depende de Deus, o quanto ele se esvazia do próprio eu para ser cheio do Espírito. E essa é a beleza da caminhada com Deus. Quanto mais você morre, mais você vive. Quanto mais você se entrega, mais você recebe. Quanto menos de você, mais de Deus. E isso muda tudo. Você pode estar ouvindo isso agora e sentindo que é tarde demais, que você se afastou demais, que seu coração está seco, endurecido. Mas Deus é especialista em ressuscitar o que parecia morto. Ele só precisa de uma decisão sua, uma rendição sincera, um clamor do fundo da alma dizendo: Senhor, eu não quero mais viver assim. Me ensina a orar de novo, me ensina a Ti, buscar com verdade, mata o meu eu, toma o Teu lugar. E quando você faz isso, ele vem, ele se move, ele responde, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Essa é a chave, humildade. Não uma humildade fingida, mas aquela que nasce da consciência de que você precisa desesperadamente dele, que sozinho você não consegue, que com seu ego no trono, tudo perde o sentido. Que o que você mais deseja não é uma vida perfeita, mas uma comunhão verdadeira. E se esse é o seu desejo hoje, saiba que o céu inteiro se move em favor daqueles que se rendem. Deus honra quem o honra. E nada honra mais a Deus do que um coração que decide morrer para si mesmo, para que ele possa viver plenamente. Essa mensagem não é só para você ouvir e esquecer. Ela é para te provocar, para te arrancar da zona de conforto, para te empurrar de volta aos pés da cruz. Porque é ali que tudo começa, é ali que o ego morre, e é ali que a vida de oração renasce. Hoje, Deus está te chamando de volta, está te chamando para recomeçar, para viver uma fé real, viva, cheia de presença, cheia de graça. Mas tudo começa com uma escolha. Você vai matar o ego ou vai deixar que ele continue matando sua comunhão? A escolha é sua, mas a promessa é certa. Se você decidir morrer para si mesmo, vai encontrar uma vida muito maior do que qualquer coisa que o ego poderia te oferecer. Vai encontrar paz, vai encontrar intimidade, vai encontrar Deus. E isso vale tudo. E quando você encontra Deus de verdade, não existe mais espaço para a ilusão do controle.
porque naquele instante em que sua alma toca a eternidade, você entende que todo o esforço humano para ser forte sozinho é, na verdade, uma prisão disfarçada de liberdade. Você percebe que o ego, com todas as suas exigências, seja suficiente, não demonstre fraqueza, prove seu valor. Não passa de uma corrente que te afasta da graça. E é exatamente por isso que Deus nos convida ao quebrantamento. Porque é só ali, nesse lugar de rendição profunda, que a graça nos encontra por inteiro. E onde a graça chega, o ego não tem mais voz. Sabe aquele vazio que você sente mesmo fazendo tudo certo? Mesmo sendo fiel à igreja, orando quando dá, lendo a Bíblia aqui e ali. Esse vazio não é falta de atividade espiritual. É falta de entrega. É o seu espírito clamando por uma conexão que vai além das aparências. Uma conexão que só é possível quando você deixa de lutar por independência e se joga completamente na dependência de Deus. John Owen dizia que nada em nós é neutro. Ou estamos nos inclinando para Deus, ou estamos nos afastando dele. E o ego nos inclina constantemente para longe. E sabe o que é mais doloroso de admitir? Que muitas vezes nós nos tornamos mais comprometidos com a imagem da espiritualidade do que com a espiritualidade em si. O ego quer ser visto como alguém de fé, quer elogios, reconhecimento, quer ser referência. Mas a verdadeira vida espiritual não busca holofotes. Ela floresce no secreto, ela se aprofunda no silêncio, ela se fortalece na fraqueza. E isso fere o ego, porque ele quer aplausos, ele quer controle, ele quer ser o centro. Mas quando o Espírito Santo começa a operar de verdade, ele vai direto onde o ego mais se esconde. Ele mexe com nossos medos, com nossas vaidades, com nossa necessidade de estar sempre no comando. Ele quebra tudo o que foi construído sem base em humildade. E nesse processo, algo extraordinário acontece. Você começa a ver com outros olhos. Você já não mede mais sua vida espiritual pela quantidade de palavras ditas em oração, mas pela profundidade da sua entrega. Você já não busca mais sentir algo, mas se submete à vontade de Deus, mesmo quando não sente nada. Você entende que orar não é um exercício para mudar Deus, mas para mudar você. Porque a oração, que nasce de um coração que crucificou o ego, não é uma lista de pedidos. É uma conversa sincera entre um filho que reconhece que sem o pai não consegue nem dar o próximo passo. É exatamente aqui que você encontra liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não precisar mais provar nada a ninguém, porque o ego sempre exige performance, ele nunca está satisfeito. Mas Deus, quando te encontra quebrantado, não exige perfeição, ele exige verdade. E é por isso que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque só os que reconhecem sua falência interior podem receber o reino. Só os que dizem: Senhor, eu não consigo sozinho, é que podem experimentar o socorro que vem do alto. Você percebe agora por que sua vida de oração parecia seca? Porque orar sem quebrantamento é como tentar acender fogo sem lenha. As palavras saem, mas não há calor. O ritual continua, mas a presença não vem. E não é porque Deus se afastou. É porque o ego construiu um altar para si no lugar onde Deus deveria habitar. Mas hoje, esse altar pode ser destruído. Hoje você pode decidir derrubar tudo o que foi erguido com base no orgulho, na vaidade, na independência. E quando isso acontece, quando o ego é despido e crucificado, a alma respira de novo. O céu se abre, a oração ganha vida. Talvez você esteja ouvindo isso e sentindo o peso do confronto. Não fuja. Deixe o Espírito Santo continuar esse processo em você, porque é nesse confronto que nasce a transformação. Deus não está te expondo para te envergonhar. Ele está te despertando para te curar.
para te libertar, para te devolver a comunhão que o ego roubou. Não lute contra isso. Se entregue. Dobre os joelhos. Peça a Ele: me ajuda, Senhor, eu não quero mais viver distante. Mata o que precisa morrer em mim. Eu quero te conhecer de verdade. E Ele virá. Ele vai te encontrar. Vai te levantar. Vai te transformar por dentro. E a partir desse lugar de rendição, a oração volta a ser um lugar de refúgio, não um dever, mas um deleite. Você vai perceber que não precisa mais sentir para continuar buscando, porque você foi curado daquela ansiedade espiritual de precisar de sinais. Você ora porque ama, porque deseja a presença, porque entende que estar com Deus é melhor do que qualquer outra coisa que o ego possa te oferecer. Esse é o segredo que Owen queria nos mostrar. Esse é o lugar onde tudo muda. Não espere mais. Não tente adiar esse confronto. Seu tempo de esconderijos acabou. O Espírito está te chamando hoje para renascer, para deixar o ego no altar e sair dali com um novo coração. Um coração livre, um coração leve, um coração que volta a pulsar com a presença viva de Deus. E quando esse novo coração começa a pulsar dentro de você, não há mais espaço para aquela vida espiritual fria, mecânica, baseada apenas em deveres. Porque agora, tudo o que você faz vem do lugar certo, da intimidade. Você não ora mais para ser abençoado. Você ora porque entendeu que a verdadeira bênção é estar com Ele. Você não busca mais Deus para resolver seus problemas. Você busca porque Ele é o seu Pai, seu refúgio, seu tudo. E, finalmente, o que antes era esforço se torna prazer. O que antes era peso se torna leve. O que antes era obrigação vira um desejo profundo da alma. John Owen nos ensinou com firmeza, mas com ternura espiritual, que ou matamos o pecado, inclusive o pecado do ego, ou ele nos mata por dentro, silenciosamente, apagando nossa sensibilidade espiritual, matando nossa comunhão com Deus. E agora que você entendeu isso, agora que você enxergou essa verdade diante de si, a pergunta que ecoa não é mais: por que minha oração está morta? Mas o que estou esperando para deixá-la reviver? Porque a chave está nas suas mãos e a porta está aberta. Você só precisa atravessá-la. Não se iluda. Haverá dias difíceis, dias em que o ego vai tentar ressurgir, vai te tentar com orgulho, com autossuficiência, com a vontade de controlar tudo novamente. Mas agora você sabe o caminho, agora você tem consciência, e cada vez que você decidir morrer mais um pouco para o seu eu, mais vida de Deus vai fluir em você. É um processo, sim, mas é um processo glorioso, um processo que transforma, que restaura, que purifica, que reconfigura seu coração para a eternidade. Você não foi criado para viver longe de Deus. Não foi chamado para uma espiritualidade morna, para uma fé superficial. Você foi chamado para a comunhão viva, para uma vida cheia do Espírito, para orações que tocam o céu, para a intimidade que muda a atmosfera ao seu redor. E tudo isso começa quando o ego é colocado de lado e Deus, finalmente, volta ao trono do seu coração. Então, hoje, faça essa escolha. Quebre os altares que você construiu para si mesmo. Deixe cair por terra as máscaras. Pare de fugir da presença. Volte a orar como quem precisa de ar. Volte a buscar como quem encontrou o maior tesouro, porque Deus está aqui, te chamando, te esperando, não para te acusar, mas para te transformar, para te dar uma vida completamente nova. E lembre-se, ou você mata o seu ego, ou ele mata a sua oração. Mas se você escolher crucificá-lo dia após dia, você descobrirá algo extraordinário. A oração voltará a ser o lugar onde o céu toca a terra, onde o Espírito de Deus toca a sua alma, e onde tudo muda, para sempre agora. É com você. Amém.